Boa noite, senhores. Tudo bem com vocês? Tudo bem mesmo? Cara, tá quente aqui dentro, né? Pô, vim com casaco, achei, vai estar frio. Que nada, tô com calor agora. E aí, caras, como é que vocês estão? Semana passada tivemos folga, né? A cada 15 dias agora, então é bom porque o pessoal vem com um pouco mais de ânimo na quarta que tem a reunião, então isso é bom, isso é bom. Fiquem à vontade, só não mexam em nada. Eu não recomendo que vocês que estão de preto se rolem no chão, tá? Porque a gente está passando por uma reforma aí que casualmente dá um pouquinho de sujeira, mas acontece, né? Faz parte. Eu até ia pedir pro Emerson ver se ele tinha como fazer o serviço sem dar muito pó, mas... tu consegue fazer sem sujar. Imagina trabalhar com gesso sem sujar. Então, caras, a gente tá numa sequência em que a gente está fazendo esse ano agora, 2025, reuniões quinzenais. Então a gente faz semana sim, semana não. E eu tô com alguns sermões aí já engatilhados. E acontece de ficar uns em atraso aí, né? Porque se fosse toda semana daria tranquilo. Mas acontece que vai ficando alguns para depois, assim. Eu quero rever com vocês um texto que nós lemos no último sermão da série sobre família. Lembram qual foi o texto? Cheguei vocês, né? Abri aí Salmo 128. Salmo 128 é um texto bem conhecido. Nós não vamos inventar a roda aqui, mas a gente precisa meditar na palavra e, por mais limitados que nós sejamos, a palavra é inesgotável. Então, vamos pensar um pouquinho no texto bíblico e ver o que a gente consegue aprender aqui hoje. Se vocês acharam, digam amém. Quem não achou, diz misericórdia. De novo a piadinha, né? De novo. Então, Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida, e veja os filhos de seus filhos. Paz sobre Israel. Qual é a ideia aqui? O salmista está se referindo a quem? Vocês lembram? Ao homem. Ao homem. O cerne do texto é o homem. Ou seja, tem coisa aqui que é para nós. Tem coisa que a gente precisa prestar atenção. Opa, não está falando com qualquer um. Está se referindo ao homem. Então, nós temos que sentar a bunda agora e entender um pouquinho o que está sendo dito. Mas qual é a ideia? O texto está falando do homem bem-aventurado. É aquele cara bem-aventurado que anda nos caminhos do Senhor. Mas vocês já pararam para pensar como é fácil estragar isso? Como é fácil a gente cagar tudo? A gente fazer às vezes uma cagada e a gente estraga tudo, joga tudo pro alto. Já pararam para pensar nisso? Já perceberam isso ou não? Sim ou não? Então, a ideia do que eu quero falar é o quê? É fácil destruir. É fácil destruir a si e aos seus. O que eu quero que tu entenda aqui hoje é que é muito fácil tu estragar qualquer coisa tua vida e a dos que dependem de ti. É muito fácil. Então, assim como nós estamos lendo sobre o homem bem-aventurado, eu quero que tu entenda que se o texto está falando do bem-aventurado, existe também o mal-aventurado. E eu quero que a gente entenda um pouquinho sobre esse homem hoje. O homem mal-aventurado. Eu quero que nós entendamos 3 características desse cara que é o contrário do que o texto está falando. O homem mal-aventurado. Alguém que não está tão legal assim, não andou tão bem. Certo? Então eu quero falar 3 características desse cara e eu quero que tu preste atenção. Em primeiro lugar, este homem, ele anda no seu próprio caminho. Versículo 1, olha comigo aí. Deixa a Bíblia aberta, tá? Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda onde? Nos seus caminhos, nos caminhos do Senhor, nos caminhos de Deus. A primeira coisa que o cara precisa
para ser bem-aventurado é obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus, é fazer o que Deus quer, o que Deus manda, é o que Deus exige. Ou seja, é muito fácil a gente ser um cara mal-aventurado, então. É muito fácil, por quê? Porque a gente vive desobedecendo a Deus. Nós vivemos em desobediência ao Senhor. Se não for o Senhor sempre nos puxando, nos trazendo de volta, nós estaremos em maus lençóis. É muito fácil a gente ser um cara que vai contra o que está o texto, contra o que o texto está apontando. Lembra? Eu mencionei aqui para vocês já, esse texto ele faz uma referência direta ao Salmo 1. Bem-aventurado o que teme o Senhor, né? Bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, o texto, o Salmo 128, está fazendo uma referência direta àquele cara lá. Nós conseguimos fazer o contrário, o inverso disso aqui. Como que a gente pode fazer isso aqui? Porque tu precisa entender, cara. Tu tem opção de caminho. Há caminhos aqui na tua frente que tu tem que seguir, e tu tem que decidir por algum deles. Deus é um Deus gracioso. Deus cria-nos, Ele nos cria com opções. Sim, nós somos calvinistas, nós cremos que Deus elege e tem aqueles que são predestinados, ok, tudo isso. Mas ainda assim, nós cremos que Deus dá opções à pessoa. Eu expliquei para vocês já também por que nós pecamos, lembram? Quem lembra? Por que a gente peca? Porque a gente quer. E por quê? E nós queremos por quê? Porque estamos acostumados. Nós somos ex-escravos do pecado. Lembram? Como ex-escravos, nós ainda estamos habituados a viver daquele jeito. E também porque a gente quer. Porque 1 Coríntios 10 fala que nós pecamos porque queremos. Deus provê livramento para nós. Então, nós temos opções diante de nós. Tu tem pelo menos 2 caminhos na tua frente. Então tu tem que optar por eles. Tu tem que optar por algum deles. A questão é, para que tu seguiria o caminho de Deus? Por que tu faria o que Deus quer, o que Deus manda de ti? Porque afinal de contas, Deus exige na palavra dele que a gente não minta, né? E a gente mente. Deus manda na palavra dele que a gente cuide do próximo, que a gente ame o próximo. E, cara, a gente vive num país em que mais há inveja do que amor pelo próximo. Vocês viram essa semana aí os caras lá esquerdosos criticando a família do Roberto Justus? Viram ou não? Sim ou não? Os caras chutando, disseram que a filhinha dele merece guilhotina por estar com uma bolsa de 14 mil. Enquanto nós vimos, dias antes, um deputado que se diz deputada. Não, porque a palavra a verdade tem que ser dita, né? É um deputado que se diz deputada. Tá? Um deputado com uma bolsa também de milhares. E aí? Por que um pode e outro não? A diferença qual é? É que a família do Roberto Justus está usando do próprio dinheiro. Ele trabalhou por aquilo ali, ele lucrou. Enquanto o outro está usando o nosso dinheiro. Por que ele não é criticado? Por que ele não tem essa mesma crítica, guilhotina, morte, sabe? A gente está a gente está vivendo numa sociedade em que a inveja impera entre nós. Por que isso? Porque nós estamos seguindo caminhos do homem mal-aventurado. Esse não é o caminho de Deus. Ou vocês acham que eu estou exagerando? Pô, você está pegando pesado, né? Não é tanto assim. Será? Será? Tá, mas aí a gente vê os caras fazendo isso. Mas e nós? Como é que a gente age? Tu nunca invejou? Tu nunca mentiu? Tu nunca traiu? A questão é, e nós, cara? Entende? A gente tá vendo os caras fazendo, tá? Ok, na internet tu critica e tu tem voz para criticar e tu xinga e fala. Mas e tu? Tu já parou para olhar pro teu umbigo? Tu já parou para analisar a tua vida, tá? Mas e aí, eu tô seguindo qual caminho? Então, este homem, o mal-aventurado, ele anda no seu próprio caminho. E é exatamente isso que o diabo quer para ti. O diabo quer que tu siga o teu caminho. A gente peca, e pecar implica em ser idólatra, né? O pecado é não dar glória a Deus. Então, quando a gente peca, nós estamos idolatrando. E quando tu peca, tu faz o que quer. Ou seja, o verdadeiro ídolo está sendo tu. Tu é quem domina, tu é quem faz, tu é quem
tu é quem decide o que será feito. Tu precisa entender que é exatamente isso que o diabo quer para ti, mesmo que às vezes isso pareça bom. Ah, cara, mas veja bem, eu tinha que tomar uma postura, pastor. Minha mulher falou comigo de um jeito que não tinha como. Pô, a liderança da casa é minha, eu tinha que ser... Tá, mas cara, daí tu vai ser um cavalo por causa disso? E aí? Como é que é? Daí por causa disso tu acha que tu pode tudo. Teu filho quebrou, chutou a bola dentro de casa, quebrou alguma coisa lá, e daí tu acha que tu pode também chutar o balde. Tu acha que a ira prevalece daí? Ou não? Como é que funciona na tua casa? Como é que funciona para ti? Matthew Henry fala, né? Os verdadeiros santos são os verdadeiramente felizes. Se tu quer de fato ser bem-aventurado, se tu quer ser feliz ou mais do que feliz, tu precisa seguir um só caminho, o caminho do Senhor. Isso quer dizer que a tua vontade tem que ser dominada, tem que ser prevalecida, ela tem que ser diminuída. Tu entendeu? Sim ou não? Em segundo lugar, esse homem trabalha por si. Olha os versículos 2 e 3 aí. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. O que está acontecendo aqui? Esse cara aqui, do texto, o bem-aventurado, ele é um cara que se desgasta pela família. O texto está falando, é o fruto do seu trabalho. O cara trabalhou. Ele trabalhou por aquilo ali. O homem mal-aventurado, o homem que foge disso, o contrário disso, ele trabalha por si. Cara, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Eu vou fazer o que me dá na telha, sabe? Tu tem oportunidades na tua frente, tua esposa te pede algo, algum amigo, um bom amigo, sugere algo, mas não interessa. Os conselhos nunca são bons o suficiente quanto aquilo que tu já tem no teu coração, sabe? Aquilo que tu já ideou, que tu já colocou na cabeça, cara, ninguém muda mais, sabe? Porque quem define é tu. Não há, nesse caso aqui, bons conselhos, porque o único bom conselho que tu determina é aquele que tu tem em ti. Não há aqui abertura, não há confiança em outros caras, em outras pessoas, na tua esposa. Deus te deu uma ajudadora para os casados, né? Óbvio. Deus te deu uma ajudadora, mas ela não é boa o suficiente. Então tu faz o que tu quer. Ela nunca está certa mesmo. Ela nunca está certa. Faz o que tu quer. Tu precisa entender o seguinte. O texto está falando que aqui a esposa ela é como a videira. E os filhos são como rebentos. Pequenas oliveirinhas. Oliveiras pequenininhas. O que implica nos dois? Tu precisa nutrir. Uma videira é algo frágil. Tu tem que nutrir sempre. Cuidar, zelar, podar. Trabalhar nela constantemente. A oliveira pequenininha, a mesma coisa, é uma árvore pequenininha. Tu tem que nutrir, tu tem que cuidar, tu tem que zelar por ela. Tu entende? Tu precisa fazer isso. Se tu quer destruir a tua casa, tu quer destruir a tua família, é só não fazer isso, cara. É só fazer que nem Adão. É só tu não meter a mão, entendeu? É só deixar acontecer. Se tu quer destruir a tua casa, se tu quer destruir a tua família, basta tu não fazer nada. Basta que tu não faça nada. Agora, se tu tem uma responsabilidade, se tu casou, se tu tem filhos, tu é responsável por aquilo ali. Então tu precisa liderar. Homens foram chamados para liderar. E como que nós lideramos? Servindo. Ok? Ok? Então tu foi chamado para isso. Não tem como tu achar que a tua família vai se dar bem, vai dar tudo certo, no final vai estar tudo ok, teus filhos vão ser uma bênção se tu não faz nada pela tua casa. E eu vou dizer mais, não é se tu não faz nada, se tu não te desgasta por aquilo ali. É o que fala Efésios 5:25, maridos, que cada um de vós ame sua esposa como Cristo amou a igreja, si mesmo se entregou por ela. Tu tem que te entregar, cara. No momento que tu casou e tu tem filhos, tu te entrega, tu não tem mais vida agora. Essa semana eu estava conversando ali em casa com a Sofia. Nós
tivemos uma mini treta ali e acontece, né? Enfim, e nós conversando, resolvemos, enfim, durante o tempo que eu estava conversando com ela. E é uma benção conversar com a minha filha porque ela ouve, é ovelha, é bom conversar com ovelha, né? E eu expliquei para ela, filha, tu tem que entender uma coisa. Em casa, quando tu tem família, não tem meu tempo, minha vontade, é nós. É nós. Então, por exemplo, eu dei o exemplo para ela. Tu tem o teu tempo para te arrumar. Tu acorda, tu te arruma, escova os dentes, enfim. Mas nesse meio tempo, o que acontece? Se tu levar o teu tempo, a família fica te esperando, porque a gente tem que fazer o culto, as tuas irmãs estão aqui, tem que fazer, você tem que se arrumar para a aula. E daí tu imagina se nós ficamos aqui embaixo esperando, sabe? Não tem como. Eu disse, imagina então se vocês vêm aqui, vão se arrumar para o culto, vão fazer o culto familiar e tal, mas daí eu vou fazer minhas coisas. Eu disse, numa família não tem meu tempo, minha vontade. Entende? Estão entendendo, gente? Não existe isso. Não existe isso. Assim como não tem a tua vontade. Não tem o teu tempo. Se tu casou, se tu tem uma casa, cara, mesmo solteiros, tu não pode, tu tem que entender que tu lidera a ti mesmo. Tu tem que liderar, tu tem que cuidar, tu tem que nutrir. Se tu não fizer isso, a tua família, assim como uma videira, uma oliveira pequenininha, vai secar, vai murchar, secar e morrer. E, gente, eu vou dizer para vocês, eu não sei se vocês reparam ou não, a gente tá acontecendo direto isso. Direto isso. E mais, tá acontecendo com gente que se diz crente, cristão, família que acaba. Eu tô vendo isso constantemente. Eu falei para vocês aqui, há pouco tempo atrás, de um casal que eu aconselhei, casados há décadas e estão se separando. Eu aconselhei há um tempo atrás um outro casal, o cara é um animal. Pegou e ele achou que ele ganhava bem, trabalhava num bom emprego, mas achou que precisava de algo melhor, viajou para outro país, deixou a esposa e os filhos e disse, depois vocês vou fazer um dinheiro, mando para vocês irem para lá. O que aconteceu? Ele foi, ficou meses lá, depois a esposa e os filhos foram, a esposa descobriu que ele tinha adulterado, traído ela. Acabou o casamento, ele destruiu a família dele. Tu quer destruir tua casa? Cara, só deixa a vida te levar, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, sabe? Só fazer isso. Tu quer destruir tua casa? É só não meter a mão. Só deixa acontecer. Tipo Adão. Que estava lá no jardim. E o texto fala, né? Que a Eva estava conversando com a serpente. E a serpente está falando com Eva. E o texto mostra para nós que a serpente não estava falando só com Eva, porque a serpente, em todos os pronomes, ela usa pronomes plurais. Vocês. Adão estava do lado dela o tempo todo. E Paulo diz que Adão não foi enganado, a mulher foi, Adão não. É só fazer que nem ele. Quer destruir tua casa? Faz que nem Adão. Em terceiro lugar, este homem ele pensa somente em si. Olha os versículos 4 ao 6 comigo. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Opa, ele mora numa cidade. Para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Opa, ele está no meio de uma cidade. Durante os dias de sua vida. E veja os filhos dos seus filhos. Paz sobre Israel. Opa, ele mora numa nação. Então não é só ele não está sozinho. Ele não é um eremita que mora no meio do deserto, sabe? Mora lá nas rochas, só ele. Não. Assim como nós. Esse cara aqui, ele precisa pensar em outros. Ele precisa pensar nos que estão à volta. Pensar no vizinho.
Cara, a gente vê isso direto na Bíblia. Primeiro, que o mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Não interessa quem seja, é o teu próximo. Jeremias 29, nós lemos agora, poucas semanas atrás, Jeremias 29. Deus manda o quê? Tu zelar pelo bem da cidade. O povo lá no exílio. Cara, eles estavam no exílio. Um povo que eles odiavam. Uma nação que eles odiavam. Tinha subordinado eles. Tinha reduzido os caras à escravidão. E Deus manda fazer o quê? Buscar o bem da cidade. Porque na paz da cidade eles teriam paz. Assim é com a gente. Só que a gente está vivendo o tempo que os caras pensam só em si. Hoje eu postei um vídeo meu com áudio. Eu postei assim, quando eu estou esperando alguma coisa, acho que foi, não lembro, e tem um homem moderno do meu lado conversando com a mulher. E é o cara falando que ele não quer, ele tá cansado, ele já foi traumatizado desse lance de pagar janta para a mulher. Ah, ele foi traumatizado, ele já foi muito abusado com isso. Puxa vida! O cara tá traumatizado, Xande, de pagar uma janta para a mulher. Ô, Xande, tu não me mande um áudio assim, Xande. Tu não faça uma coisa dessa, Xande. Não, porque eu já fui muito abusado com isso. Ai, sabe? Ai, eu não aguento mais. O cara só falta dizer que quer dar o... Sabe? Não, cara, só pode porque o cara reclamar de pagar janta pra mulher. Não tem cabimento uma coisa dessa. Não existe isso aqui, não. Tá tudo errado, Esse é o tempo que a gente tá vivendo, cara. Esse é o tempo que a gente tá vivendo. Os homens hoje são esses. Ele quer sair com uma mulher, ele quer que ela pague a janta, ou pelo menos ajude ele a pagar. Come ela, tem um orgasmo ali, rapidinho, 1 minuto e meio, se ele for um herói. E vai embora. Esse é o tipo de cara que a gente está vendo hoje. Eu tô com outro guardado lá. Eu vou guardando. Eu tenho um para daqui a alguns dias, eu vou postar. O cara reclamando que a mulher, ele gastou R$30 com a mulher. 15 num pastel para ele, 15 para ela. E que ele não aguenta mais estar bancando luxo para a mulher. Não, cara, tá tudo... Não, cara, o que está acontecendo, cara? O que está acontecendo, cara? Me diz, alguém me explica. Não, cara, não tem. A carne moída está muito cara. Pô, o cara bancando luxo para... Mas que luxo, animal! Se bem que se eu for fazer pastel em casa, é luxo, né? Porque pela quantidade daí teria que ser. Mas enfim, não é o caso. Tu entende? Os homens hoje estão um bando de frouxo, cara. Tudo é ruim. Reclama de tudo. Nada tá bom. Não há motivo de gratidão. O cara tá saindo com a mulher. E, cara, vocês têm que sair com a mulher de vocês. Sai. Leva ela pra um passeio. Vai nas bancas, que seja. Sabe? Pra tu tá comendo, sendo rodeado de pomba ali, pedinte e peruano. E abelha, verdade. E abelha. Cara, que seja ali. Entendeu? E se tu for de madrugada, tem mais um bônus, que é as brigas agora. Né? Tem briga. Então, vai lá. Cara, não tem monotonia. Vai lá, porque vai ser aventura na certa. Mas tu tem que sair com a tua mulher, cara. Tu tem que fazer alguma coisa. Os caras hoje não fazem. Se fazem, estão reclamando, porque gastou muito. Queria que a mulher ajudasse a pagar. Cara, se tu faz isso, eu quero mais é que tu tome na tua bunda. Bem na boa, assim. Bem na boa. Eu quero... Ó, o microfone chegou a grudar aqui. Eu quero mais é que tu vá tomar na tua bunda. Se tu sair e tu reclama de ter que pagar pra tua mulher. Bem na boa. Bem na boa. Sem cuspe ainda. Sem cuspe. Eu não devia ter falado isso. Não devia, né? Enfim, acontece. Cara, não tem cabimento. Então, esses caras só pensam em si. Essa é a geração da galera de hoje. É isso que está acontecendo hoje. Entendeu? Tá entendendo ou não? Os caras só pensam em si. Não, mas eu vou sair e vou gastar. Eu vou sair e vou... Cara, eu fui essa semana, meu cunhado é barbeiro. Aí é de grátis, né? Então eu vou ir lá. Ele me disse, cara, onde quiser, vai lá. Tô indo. Então vou lá. É de grátis, então eu vou. Daí nós
conversando ali, ele parando minha barba, enfim. E tinha um outro gurizão do lado, daí ele falando pro barbeiro assim que, pô, tu vi, cara, hoje, pô, já me separei, daí eu convido a guria pra ir pra minha casa, pô, ela quer fazer amorzinho, eu não quero, ela quer dar pra mim, eu quero comer, mas deu, ela quer fazer amorzinho. Assim, cara, e eles acham que são os malandros, entendeu? Os caras acham que são os... Dele, não, porque eu quero comer e quero que ela vá embora. Sabe, até hoje, minha voz... Cara, essa é a turma de hoje. É um cara que só pensa em si. É um cara que é dominado pela cabeça do pau. Entendeu? É um cara que não é digno de ter uma família. É um cara que não é digno de ter uma esposa. Porque uma mulher não merece um cara assim. A palavra de Deus fala em Provérbios 18, se eu não me engano. Se eu não me engano é 18. Que quem casa, quem tem uma esposa, achou graça aos olhos do Senhor. Ganhou uma bênção do Senhor. Ganhou um presente do Senhor. Que um cara desse nunca mais case na vida. Porque uma mulher não merece isso aqui. A questão é, eu falei antes, tá, ok, eles, e nós? E nós? Cara, eu vou, vamos jogar limpo? Vou começar por mim. A desculpa qual é? Pô, tô sem dinheiro. Não dá, tô sem dinheiro. E nós? Tô sem dinheiro, tá, mas em que momento que eu vou pensar nelas e vou, sei lá, vou achar alguma outra coisa para fazer? Vou correr atrás, vou dar um jeito? E nós? E tu, como é que é na tua casa? Os homens de hoje, a cultura, a gente já viu como é que tá. Esse é o padrão. Mas e nós? Como é que funciona com a gente? Como é que é na nossa casa? Aqui o texto está falando que o bem-aventurado, ele olha para o povo de Deus. Sião, Jerusalém, Israel. O que o texto está mostrando? Esse homem, ele está se comunicando, ele está em meio ao povo de Deus. Ele é uma bênção para o povo de Deus. E nós? O homem mal-aventurado, ele pensa só em si. É tudo do jeito dele, é só nele. Ou a pergunta que o brasileiro sempre faz, né? E o que eu ganho com isso? E o que eu ganho com isso? Cara, pode cuidar, tu vai falar com alguém, vai fazer uma proposta, vai fazer qualquer coisa. A pergunta, se não for a primeira, é uma das primeiras. E o que eu ganho com isso? É só eu que importa, sabe? É só eu que importa. A questão do homem mal-aventurado é que a igreja não é o alvo dele. A sociedade não é o alvo dele. A igreja não é digna do desgaste desse cara aqui. A igreja não é digna do desgaste. Por isso que a gente está cheio de igreja frouxa. Vamos olhar para o nosso umbigo um pouquinho? É por isso que a gente está cheio de igreja frouxa, imatura. Porque não tem mais homens que se desgastam pela igreja. Hoje nós fomos almoçar na minha sogra e ela estava falando que eles estavam no culto, numa congregação da igreja onde eles vão. E no culto, no final do culto, eles precisavam trocar o telhado, trocar por uma estrutura de ferro, enfim, trocar todo o telhado, tudo. E eles resolveram pedir, gente, vai dar em tantas vezes de tanto parcela. Vamos rachar entre nós, quem é que pode? Cara, eles começaram a levantaram a mão, tal, deu 20 pila por pessoa. Quando é que a gente vê isso acontecendo hoje em dia? É um choro, é um parto, é ranger de dentes toda vez que a gente precisa de alguma coisa? Vocês já repararam nisso ou não? Sim ou não? Pô, eu preciso... Cara, eu vou mencionar algumas coisas, tá? Ó, nós temos essas coisas sendo feitas aqui. Uma bênção, Emerson, tá ficando muito bom. Uma bênção mesmo. Depois nós temos que passar massa corrida. Depois nós temos que pintar. Depois nós vamos ter que pintar todo o restante, porque a gente quer deixar algo belo. Depois nós vamos começar, já falei com o Diogo vai, cara, ele vai chamar algum de vocês aí, se prepare. Tem que ajeitar lá atrás, né, Diogo? Nós vamos ajeitar aquilo lá. Essas nossas reuniões nós podemos estar fazendo ali, enquanto o cara está se aquecendo ao lado da churrasqueira. A minha ideia é que a gente arrume aquilo lá, pintar uma das paredes com o logo dos homens, sabe? Um troço furioso para nós. Mas vamos ver na hora. Pô, pastor, hoje eu não posso. Essa semana não dá. Puxa, cara, vê com outro. E aí?
Porque, cara, vamos jogar limpo, gente. Vamos jogar limpo. É isso ou não é que acontece geralmente? É ou não é? Cara, eu achei fenomenal ontem. O Diogo mandou áudio no grupo lá dizendo, cara, convidem gente, meu. As nossas reuniões são uma bênção. A gente tem que ter mais caras ouvindo isso. O homem mal-aventurado é um homem que não se dedica, não se desgasta pelos outros, principalmente a igreja e a sociedade. Deixa eu te perguntar aqui, quem é que te pastoreia, cara? Quem é que te pastoreia? Quem é que tem como chegar em ti e acessar teu coração? Sabe? E perguntar, cara, como é que tá tal coisa? Como é que tá teu casamento? Como é que tá o sexo no teu casamento? Tua esposa tá tendo orgasmo ou não? Porque se ela não tiver e isso for recorrente, for muito tempo, tu tem que ser disciplinado. Quem é que pode chegar e falar isso pra ti hoje? Quem é que pode? Quem é que pode chegar em ti e dizer, cara, para lá, isso que tu tá fazendo é errado, meu, a gente tá falando com tua mulher. Quem é que pode botar a mão no teu peito e dizer, meu, para. Quem é que te pastoreia? A questão que tu tem que te fazer é essa, cara. Tu te desgasta pela igreja, tu recebe da igreja aquilo que tu também não quer, ou tu só recebe aquilo que tu quer? Tu vem no domingo, ergue as mãos, talvez dá uma choradinha e vai embora. E tá pronto. Fiz meu dever da semana. Check. Até domingo que vem. Tá pago. Até domingo que vem. E aí? Tu tá entendendo? Esse cara aqui é o mal-aventurado. O texto está mostrando para nós o bem-aventurado. Esse cara se preocupa, ele se desgasta. Por isso que o texto diz que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade da cidade, a prosperidade de Jerusalém. Não é só tua, não é só da tua casa, é do povo de Deus. Durante os dias de sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Porque afinal de contas a tua casa deve servir para a cidade também, para a nação, para o povo de Deus. Amém ou não amém? Amém mesmo? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Sentem aí nas mesas. Eu quero que vocês comentem, conversem entre si. Em que área da tua vida tu tem seguido um caminho que não é o caminho de Deus? Em que área da tua vida tu, cara, isso aqui eu fiz e era minha vontade, não? Depois eu entendi que não era bem assim que Deus queria, enfim. Conversem sobre isso um pouquinho, tá bom? Depois a gente volta aqui, a gente ora e canta um pouquinho para comer uma carne daí.